Oi, gente! Estamos aqui mais uma vez para nossa live de hoje e hoje nós vamos falar com uma pessoa muito especial. Nossa convidada de hoje é de Orlando e é a Lorena, isso mesmo. O quanto a sua motivação ela é responsável pelos seus resultados. Então, sejam eles resultados positivos ou negativos, não importa. Todos os seus resultados, eles estão ligados diretamente à sua estrutura emocional e ao seu nível de motivação. Olá! Oi! Tudo bem, meu bem? Tudo bem? Lorena, eu queria que você se apresentasse. Muito obrigada por ter aceitado Tudo bom, o minha meu querida? convite. Imagina, o prazer é meu. Onde você está agora, Lorena? Querida, eu tô no deserto, eu estou em Las Vegas, tá um calor de provavelmente 48 graus agora, mas o que a gente não faz, né? Exatamente. Tá quente, tá quente, Isso tá quente. significa motivação, que é o tema da Sem nossa live de dúvida. hoje. O seu nível emocional te leva até o seu projeto de vida. Eu coloquei aqui, não Só um fixei. minuto. Deixa eu fixar. Pronto. Só um minutinho, porque eu não tô te vendo, tá? Tô só arrumando aqui Ok. pra ver o que é que tá acontecendo, mas é Aqui deserto, tá, amiga. também é deserto, tá um calor danado. Mas eu já fui pra piscina, por isso que eu tô com o cabelinho assim molhado. Ó, tô Hoje. aqui nela, mas eu não fui não, porque na verdade hoje eu estou voltando para Orlando. A gente vai voar daqui a pouco, depois da live. Então hoje não deu para vir para piscina, vou ter que despedir só olhando mesmo e voltar para casa. Em casa você toma banho de piscina, né? Orlando Não, tá amiga, não vou quente. tomar banho de piscina lá em casa não, porque a gente não tem. A gente tem até uma banheira, mas piscina a gente não tem, mas não tem problema. Então Sabe aquela pronto, tem que vontade de vir. ir pro meu lar docilar, cheirar o cheirinho do seu travesseiro, Ai, que sentir o delícia. lençol da sua cama. É maravilhoso mesmo, maravilhoso. Então, É. fala um pouquinho de você para se apresentar para os nossos convidados. Nós. Então, a Lorena, ela é uma treinadora de mentes. Conheci você na nossa formação de coach, né, pela Febracis, então eu também sou coach. Mas o principal de tudo, eu sou Lorena, filha de Deus, eu sou uma mulher que teve a jornada dela para estar aqui hoje nos Estados Unidos. Eu sou mãe, eu sou esposa e eu sou, acho que assim, uma pessoa completa, uma pessoa que vive o propósito. Com certeza, uma pessoa que vive o seu propósito. Então, fala um pouquinho disso. Como que é viver o seu propósito e qual o seu nível de motivação? Porque assim, né? Quando a gente consegue viver o nosso propósito, para que isso aconteça, a gente tem que ter uma estrutura emocional muito boa e a gente tem que ter motivação para isso. Ou seja, tem que ter um porquê. Até porque quem tem um porquê enfrenta qualquer como, não é assim? Ah, mas é que tá. Exatamente. O que acontece? Eu passei por um problema que todo mundo passa. Você nasce com o hard disk zerado. Suas crenças, você não tem crença. Você pode ver que um bebê, ele tem autoestima, ele não tem problema com autoridade, porque ele é autoridade. A casa gira em torno dele, ele não tem medo de nada, ele não tem medo de andar e cair. Ele não tem medo de comida, ele quer provar tudo, ele tem essa sede de vida e ele não tem nenhum bloqueio. Quando é que começam os bloqueios? Com o pai e a mãe querendo cuidar para ele não cair, para poder providenciar tudo. Então, assim, todo mundo passa por isso. A gente nasce com a nossa autoimagem muito bem definida, tá tudo certo. Você sabe a quem você vai recorrer, você grita na hora que você precisa de alguma coisa e a gente, com o passar dos anos, a gente vai perdendo isso. A gente vai perdendo isso porque vai adquirindo crenças. Quase todas são feitas para nossa proteção. Ai, desculpa aí. Para nossa proteção, para o nosso bem. Então, assim, a grande maioria das crenças que a gente tem foram feitas e foram instaladas porque alguém quis muito nos proteger. E aí, diante disso, a gente vai sendo moldado. O que acontece na minha vida, e deve ter acontecido na sua, porque é basicamente com 99% das pessoas. Você precisa, durante a sua vida, recuperar o que é que você veio fazer aqui na Terra. E geralmente o que veio fazer aqui na Terra não tem nada a ver, porque assim, uma coisa eu falo muito para as pessoas com quem, os meus mentorandos, Deus não precisa de você para fazer nada para Ele. Nada aqui na Terra. Então as pessoas que acham que o propósito de vida delas é ajudar as pessoas,
eu vou começar a quebrar uma crença aqui com vocês e eu vou dizer para vocês que não é. Você pode ter essa impressão muito forte, mas o seu propósito de vida não é esse. Deus não precisa colocar ninguém aqui na Terra para fazer a obra dele. Ele é Deus. Ele acaba com a fome no mundo se ele quiser. Se ele não respeitasse o livre-arbítrio das pessoas. Mas então, ele não precisa de você para nada. O que é então, afinal de contas, esse propósito? É o que você precisa fazer para você. O que você veio fazer para você aqui na Terra? Por que você está aqui? Então, ao longo dos anos, você vai ter que recuperar isso. Quando você sabe de quem você é filho, desculpa, de quem você é filha, eu tô com a castanha, acho que saiu. Então, quando você descobre quem você é filha, de quem é seu pai, você entende já um bom caminho, porque você recupera o poder que você tem nas mãos. Depois que você recupera a sua autoimagem, você vai começando a descobrir o que você veio fazer na Terra. Uma dica para quem estiver assistindo, o que você veio fazer na Terra, esse famoso descobrir o meu propósito de vida, que tantas pessoas falam, está muito ligado com o que você tinha vontade, os seus anseios de quando você era pequeno. Porque quando você é pequeno, você começa a mostrar a sua tendência. E ao longo dos anos, você vai abafando isso. Por exemplo, profissão. Muitas meninas querem ser bailarinas, elas são encantadas com alguma coisa de arte, mas com o tempo você vai aprendendo que balé não dá dinheiro, que não sei o quê, que a vida é difícil, ou o pai e a mãe não pode pagar o balé, já vai dando jeito de, para de frescura, você vai perdendo aquilo ali, você vai tentando procurar ser aceito por um grupo de pessoas que você ama, geralmente seus pais, suas famílias, seus amigos, e aí você vai mudando, não, de repente, aí entram uns modismos, né? Tipo, médico tá em alta, vou ser médica, porque eu já tenho uma tendência ali para aquilo ali da saúde. Mas às vezes não era aquilo. Poderia até ser saúde, entendeu? Mas é alguma outra coisa. Mas o principal é descobrir o seu propósito de vida. Porque quando você descobre, isso aí que você acabou de falar, os atalhos, os obstáculos que você tem na sua vida, não é que eles vão ser menores do que o de ninguém. Então, por exemplo, voltamos à medicina. Quem se propõe a ser um médico tem que fazer 5 anos de medicina, são 2 anos de residência, mas não sei quantos de especialização, para daí começar realmente a viver o que quis e ao que se submeteu. Então, assim, existe um esforço, existe uma renúncia de anos, mas a pessoa está tão determinada em ser, por exemplo, otorrinolaringologista, que aquilo ali vai passando. Tipo assim, não tem como, você fala, eu vou precisar de 7, 8, 9 anos para ser quem eu realmente nasci para ser. E você encara aquilo ali com disciplina. Então, assim, quando a gente fala de uma carreira que ela é muito bem sustentada e aprovada e aceita pela sociedade, é mais fácil você entender. Mas quando você vai, por exemplo, o meu lado é a arte, eu gosto de música, eu tenho certeza que sua família não vai te apoiar de cara, vai achar bonitinho quando você é criança, olha que bonitinha, meu filho, minha filha tocando violão, mas na hora que você vai começando a seguir carreira, o dinheiro não entra, você começa a tocar em barzinho, vai virando uma pessoa que trabalha à noite, aí todo mundo começa, a esposa não gosta, o marido torce o rosto, e aí você vai abafando aquilo ali e volta a procurar algo que você vai ser aceito pelas pessoas que você ama. E aí você tem aquela sensação de que você não está completo. Você até vive bem, pode viver bem a sua vida inteira, mas você vai ter aquela sensação de que não está completo. Você às vezes está feliz, você está com dinheiro, você tem filhos lindos, você tem uma esposa maravilhosa, um esposo maravilhoso, e você tem aquela sensação de tá faltando alguma coisa. Esse tá faltando alguma coisa significa que você não está alinhado com o seu propósito de vida. Não é só com relação à profissão, não, gente. Pode ser, às vezes, até a cidade que você mora, o que você faz da sua vida. Não é porque para todo mundo largar a profissão que tá, não. Até porque, assim, é muito comum durante a vida você desempolgar. Você não pode confundir esse momento que você não tá tão excited, como é que eu vou falar? Que você não tá tão empolgado com o propósito de vida. Mas é aquilo que você falou no início da live. Quando você sabe o que é que você veio fazer para você no mundo, você começa a alinhar com isso. E aí sim, aquilo que eu falei no comecinho, você quer ajudar as pessoas, é em retribuição. Porque quando a gente é grato, quando a gente está feliz, quando a gente está alinhado, encaixado com o que nasceu para viver,
é impossível você não retribuir. Não tem jeito, porque você está tão feliz que você quer compartilhar. Você está tão bem, está tão realizado que aquilo ali não cabe dentro de você. É por isso que eu costumo falar que Deus é perfeito. Porque quando você tem os sentimentos altos, que são os de vibrações altas, você não aguenta ficar com aquilo dentro para você. Você pode ver que qualquer sentimento muito intenso, você coloca para fora. A gente fala que cada um coloca para fora o que está dentro, o que o coração está cheio. Então, se você está com muita raiva, você quer esbravejar. Se você está muito feliz, você quer retribuir. Aí sim, eu faço uma análise, Mônica, só terminando esse raciocínio, muito com a minha filha. Eu tenho uma filha linda, maravilhosa, e ela não precisa me amar de volta. Ela não precisa gostar de mim. Ela não precisa fazer nada. Nada vai abalar o amor que eu tenho por ela. Mas se ela é grata, se ela diz eu te amo, se ela me dá um abraço, se ela compartilha de uma amizade legal, saudável comigo, é muito melhor. Então é isso que as pessoas precisam começar, inclusive, a entender sobre Deus. Você não precisa fazer nada para Ele. Poxa, mas se você faz uma amizade tão mais gostosa, não tem, a gente aumenta uma cumplicidade, uma ligação, uma cumplicidade, que é muito mais gostosa, é uma relação muito mais saudável. Mas se você tem essa crença de que precisa de alguma coisa, já tira, porque ele não precisa de nada. Nada, nada, nada. É uma coisa interessante que você falou, é esse equilíbrio, né? Ele é extremamente necessário, porque a gente até colocou isso no nosso texto sobre a nossa live de hoje, que o equilíbrio é uma das palavras de ordem da vida. Então, assim, sem equilíbrio, a gente pode estar muito bem no casamento, ou pode estar muito bem na profissão, ou pode estar muito bem na cidade que mora, mas se outros pilares da nossa vida não está completo, se a gente não se sente realizado nos outros pilares, a gente está em desequilíbrio. E estando em desequilíbrio, é muito difícil você sentir felicidade, você sentir motivado, né? Essa motivação, para que ela aconteça, é necessário que haja equilíbrio. E uma coisa interessante que a gente colocou também é assim, se você ainda não percebeu, o seu emocional afeta diretamente todas as outras áreas e muitas vezes impede de alcançar os seus objetivos. Então, todas as nossas áreas, elas são sim afetadas pelo nosso emocional. Então, se eu estiver muito bem comigo mesmo, como você disse, Lorena, isso. Se eu estiver muito bem comigo mesmo, se eu entender que o meu propósito de vida é me fazer feliz, consequentemente, eu vou conseguir entregar felicidade, que você falou, né? Ninguém entrega aquilo que não tem. É humanamente impossível. Então, mas sabe, desculpa te cortar, é só para completar. É porque é o seguinte, eu tenho um probleminha de atenção. Ou eu falo, morre para trás. É porque, na verdade, isso aí que você está falando é muito importante as pessoas entenderem. É o seguinte, primeiro, quando você melhora uma área, consequentemente, você vai melhorando todas as outras áreas da sua vida. Porque você está muito envolvido com um sentimento muito poderoso, que é o sentimento do amor, da gratidão. Mas assim, as pessoas têm que entender exatamente isso. Você tem que primeiro encontrar o seu propósito de vida. Porque não tem como você empurrar com a barriga a sua vida sem você descobrir isso. Igual você falou, parece que falta alguma coisa. E às vezes as pessoas não sabem o que é isso que está faltando. É exatamente isso. É você descobrir o porquê que você veio ao mundo. Mas as pessoas têm um problema, Mônica, de assim, é uma crença que a gente vai tendo desde pequeno. Você não aceita elogio, você não aceita, parece que não, mas você não aceita ser feliz plenamente, porque você já desde pequeno você é obrigada a escolher sorte no amor, sorte no azar, entendeu? É uma questão de escolhas que você tem. Você já é ensinado desde pequeno que você não pode ter tudo. Então, muitas vezes as pessoas, elas entendem que ela tem que escolher entre uma coisa ou outra. É muito difícil a gente tem que passar por um período de autoconhecimento, porque é difícil você acreditar que você merece tudo. E não só merece. É engraçado porque a gente tem uma dualidade aí. A gente vai para a igreja acreditar num Deus de abundância e quando você volta para casa, ela nem volta para casa, você já entra no carro e escolhendo entre uma coisa ou outra. Ou é Deus, ou é o dinheiro, ou é o amor, ou é o jogo. E a vida não é isso. Deus é um Deus de abundância. Ele te fez um ser abundante. Aliás, você é a imagem e semelhança dele. Foi ele quem falou que ele te deu vida e vida em abundância. Mas você chega em casa e você não acredita.
E aí você acha que você tem que escolher entre todas as áreas da sua vida. Não, eu sou feliz na família, eu não tenho tanto dinheiro, mas do jeito que tá bom. Aí as pessoas têm aquela sensação de que quando ganha um pouquinho, quando tá feliz um pouquinho, ela agarra naquilo ali como se ela não segurar aquela felicidade que ela acha que é o suficiente para a vida dela, ela vai perder e não vai ser mais feliz. E muitas vezes esse agarrar, esse segurar, é exatamente o que está impedindo ela de viver uma vida de abundância lá na frente. É verdade, é verdade. Quando nós acreditamos que toda essa abundância, né? Ou seja, você ter todas as áreas da sua vida em equilíbrio é o que realmente vai levar você à felicidade e a sentir abundante, é o que vai ser funcional. Enquanto eu pensar exatamente como você falou, se eu tiver foco apenas em uma área da minha vida e não focar nas demais, aquela área da minha vida, ela vai se potencializar, ela vai se fortalecer, vai respingar nas outras áreas da minha vida. Porém, eu não vou conseguir me sentir pleno, porque plenitude e felicidade é um processo sistêmico, onde todos os pilares da nossa vida estão em equilíbrio. Então, esse concordo. equilíbrio emocional, né, ele só consegue acontecer quando a gente dá ênfase em todos os pilares da nossa vida. Claro que existem alguns períodos que a gente precisa focar mais em uma área do que em outra. Exatamente, claro, é uma questão de investimento, exato. Investimento de tempo, às vezes investimento de dinheiro, né? A vida é assim tudo. Então, voltando ao exemplo da medicina, aquele momento é um momento focado em estudo. Você pode ver nós, quando estamos grávidas e a gente tem nosso recém-nascido, não adianta, você não consegue fazer outra coisa. Aquele bebê, aquele momento é para você e para aquele bebê. Você não consegue conciliar as coisas. Eu cansei de dar mamar, digitando, tentando trabalhar, mas não fica completo, porque aquele momento você está envolvido com aquilo ali. Então, a vida é toda cheia de fases. Tudo está sendo olhado, tudo está sendo visto, mas realmente existem coisas que você tem que investir naquele tempo. E depois daquele investimento, passa a fase. E aí é só, as coisas vão acontecendo automaticamente. E quando você foca nesse agora, você gera poder. Essa motivação, né? É essa motivação que cada um de nós precisamos. Então, por exemplo, vamos supor que você tenha uma meta. Seja lá você, quem for aqui que está conosco nessa live. Você tem uma meta forte, você quer atingir essa meta. E você não sabe exatamente como fazer isso. Você sabe o que você quer, mas você não sabe como. Então, a primeira coisa, né, Lorena, que a gente identificou quando nós desenvolvemos as nossas metas, colocamos lá nossos objetivos, foi que era extremamente necessário saber o porquê que nós queremos aquela meta. Queremos atingir. Exatamente. Você, inclusive, acontece muito, as pessoas mudam a meta. Porque você tem que ver o que está por trás daquilo ali. Ah, eu quero ter o dinheiro. Duvido que você quer ter dinheiro. Eu duvido. Você não quer ter o dinheiro. Você quer ter o conforto que você imagina para sua família. Você quer ter o conforto de andar naquele carro que você imagina. Você quer poder usufruir da vida. É isso que você quer. Não é o dinheiro. Então, assim, o dinheiro ele vai ser uma ferramenta. Na verdade. Exatamente. O dinheiro é uma ferramenta. Não só para você, como para toda uma comunidade. A gente passou agora pelo coronavírus. Eu falo que a gente passou porque aqui nos Estados Unidos já está quase tudo aberto, a gente tem a sensação que passou, mas ainda está aqui. Mas enfim, a gente pôde ver as pessoas que conseguiram ficar em casa numa boa e pessoas que realmente faliram. Por quê? Porque muitas pessoas, principalmente as que faliram, não tinham dinheiro como prioridade, porque já foi ensinado que dinheiro é pecado, que quem é rico não vai para o céu, que geralmente quem ganha dinheiro de uma hora para outra porque está mexendo com alguma coisa escusa, obscura. Então essas pessoas que mais tinham bloqueios são as que tiveram mais dificuldade. Agora eu te pergunto, se você tivesse dinheiro, você parou para pensar que não é só você, além de você ter tido durante todo o coronavírus uma situação mais calma, mais confortável, quantas pessoas você poderia ter ajudado? Exatamente. Quantas causas você poderia ter abraçado? Porque a vida não se trata só de você, é aquilo que eu te falei. Deus não precisa de você para nada, Ele é Deus. Mas e se você pudesse retribuir tudo que Ele faz para você?
E se você pudesse colocar esse amor que ele te encheu, porque transborda, e se você pudesse ter transbordado durante toda essa pandemia? É diferente. Então, as pessoas, quando a gente, no nosso coaching, quando a gente começa a estudar as pessoas e ajuda com que elas encontrem a sua autoimagem, o seu propósito de vida, muitas vezes elas mudam a meta final, elas mudam o objetivo, porque elas prestam atenção de que, não, mas não é o dinheiro, não é que o dinheiro não é importante, ao contrário, ele é importantíssimo. Não é isso, é a ideia por trás daquilo, porque é isso que faz você levantar da cama. O que me fazia levantar da cama? Quando eu estava passando por necessidade? Eu olhava assim, é a felicidade minha e da minha filha. Então, entendeu que é diferente? Sim, Trabalhei, sim. ganhei dinheiro, fiz um monte de coisa, mas não era o dinheiro. Era a nossa qualidade de vida, era a nossa felicidade, era poder ir e vir, não passar necessidade, jantar no lugar que quer. Você, por exemplo, ter seu filho doente e nem preocupar com qual é o preço do remédio. Isso é o que estava por trás, é a nossa vida tranquila, né? A vida sem preocupação. É o porquê, é exatamente o porquê, né? Quem tem o porquê enfrenta qualquer como. Então, se você tem uma meta definida e se você tem um porquê, você vai passar pelo obstáculo que for, mas você vai desenvolver enfrentamento. Se a gente pensar, eu gosto muito de dar o exemplo do pintinho que está dentro da casca do ovo ainda, da borboleta que está ainda em formação no casulo. Nós sabemos que se nós somos lá, o pintinho está tentando quebrar a casca do ovo e a gente tenta abrir aquela casca, tenta ajudá-lo a sair dali mais rápido, sem que ele passe pelo processo. Não, tem que passar por todo o processo. O que acontece? Ele sai dali, dá 3 passos e não tem musculatura suficiente para sobreviver. Exato. Então, é um processo necessário. A dor é um processo necessário. Você enfrentar seus desafios é um processo necessário para que você ganhe musculatura emocional e enfrente. E se torne forte diante de qualquer outro desafio que vier. E com a história da borboleta também é igual. Se você tá lá, a borboleta está se debatendo no casulo e ela quer desabrochar, quer sair dali, quer bater asas e voar, e você vai lá e interfere nesse processo, tira a casca do casulo para a borboleta sair mais rápido, ela não vai conseguir voar, porque as asas dela não vão estar resistentes o suficiente para fazer os voos. E assim é na nossa vida. Os desafios, eles são extremamente necessários. Se a gente tem uma motivação por trás da nossa meta, do nosso objetivo, que é o que me move, o que me motiva, o que me leva até esse objetivo, aí sim a gente vai conseguir criar músculo emocional para atingir o nosso objetivo. Né? Exatamente. Aí a notícia boa é que tudo na vida é treino. Você não precisa achar algo de uma hora para outra. Meu Deus, eu vivi até agora desse jeito, como é que eu vou fazer? Gente, é tudo treino. É de pouquinho em pouquinho. Do mesmo jeito que você teve que treinar a andar, você vai começar agora a treinar a olhar para dentro de você. A partir do momento que você começa a fazer isso, gente, é um caminho sem volta, porque você não desvê aquilo que você viu uma vez. Então, a partir do momento que você vai descobrindo as coisas, você não volta mais. O seu cérebro, ele vai começando a expandir. Ele não cabe mais dentro daquela caixinha que ele estava antes. Então, o grande segredo, para ninguém ficar aqui muito ansioso, é que você tem que dar o primeiro passo. Quando você começar a dar o primeiro passo, você vai começar a vibrar diferente. Você vai começar a dar uma limpeza na sua vida, porque você vai começar a olhar a sua vida de um jeito diferente. Então, essa limpeza vai atraindo ainda mais coisas. Sabe aquela coisa da gaveta? Começa a limpar a gaveta, começa a tirar o que não precisa mais, às vezes não é nem o que não presta, gente. Veja bem, é aquilo na nova fase que não precisa mais. Então, assim, você tem que dar uma analisada no que você quer, que tipo de amigos você tem, o que eles falam pra você, o que vocês fazem quando vocês estão juntos. É uma coisa legal? É uma perda de tempo? É uma coisa saudável? Não é? Então, assim, é arrumar a gaveta da sua vida. Primeiro, arruma a gaveta da sua vida e deixa espaço para o novo chegar. Segunda coisa é você começar a se informar. Se você não tira o velho, você não dá lugar para o novo, nunca. Na sua mente não tem como. Nas suas memórias disfuncionais é assim, nas crenças limitantes é assim. A Marinalva, ela falou assim, ó, crenças limitantes nos faz regredir na vida. Ao longo da vida, pude aprender isso. É isso mesmo, Marinalva.
Se a gente não está evoluindo, nós Você está estamos evoluindo, regredindo. necessariamente. Necessariamente. Não tem jeito. Necessariamente. Então, aí a gente volta para o propósito de vida. Vocês entendem que não é com relação ao outro, é com relação a você. Uma coisa que eu não sei se você tem muito, mas eu de vez em quando, eu tenho até um tanto razoável, pessoas que me procuram falando assim, eu queria tanto que você fizesse um coach com a minha namorada. Eu queria que você fizesse um coach com a minha mãe, porque ela precisa muito. E, na verdade, não é a pessoa, é você quem precisa. Porque todas essas pessoas, elas ganham o espaço que elas ganham na sua vida, porque você está permitindo. Você aprendeu que convivência, relacionamento tem que ser daquele jeito. Então, assim, você fala, nunca, eu tô sofrendo muito, eu nunca, jamais ia querer isso pra minha vida. Você acha que você não queria. Quando você começa a se conhecer e começa a se lembrar do que você escutava, do que você viu quando era pequeno, como eram as pessoas nessa fase de relacionamentos, em volta de você, dentro da sua família, você vai vendo, cara, o pior é que eu tô tendo um relacionamento igual ao da minha mãe, do meu pai, da minha tia, que era minha madrinha, entendeu? Então, assim, você precisa dar uma limpada nessas coisas e sempre dar o primeiro passo. Não precisa ficar ansioso, porque uma vez que você dá o primeiro passo, não tem como voltar atrás. Sem dúvida alguma, qualquer movimento que é feito nesse processo de evolução, nunca mais você é o mesmo. Não tem como você voltar para o mesmo lugar. Imagina, por exemplo, e é simples de entender isso. Porque se a gente entender assim, que quando crianças, quando nós fomos alfabetizados, a gente não sabia o que eram as vogais. E a gente também não sabia o que era o alfabeto, de A a Z. Mas nós aprendemos. Uma vez aprendido, não tem como você negar esse aprendizado. Você sabe qual é o alfabeto, você sabe qual é. Da mesma forma... não tem mais como. Seu olho não desvê aquilo que ele viu. Da mesma forma acontece emocionalmente. Uma vez uma emoção reorganizada, uma memória refeita, você nunca mais é a mesma pessoa. Agora, isso é instantâneo? Lorena, fala pra nós. Não, eu tenho só 42 anos que eu tô na busca e eu tô sempre achando que falta uma chave. Tá faltando uma chave, tá faltando informação. Eu falo que eu sou mendigo de informação. Eu sempre tô procurando alguma coisa, sempre, porque eu sempre sinto que eu não sei nada. Aliás, já dizia um velho ditado, né, que o verdadeiro sábio é aquele que sabe que ele não sabe nada. Eu Exato. falei, eu devo ser muito sábio, porque eu tenho certeza que eu não sei nada da vida. E toda vez é fazendo um network, você conhece uma pessoa diferente, aí você fica, olha, existe isso, caramba, é desse jeito que eles pensam. Exatamente. É muito interessante. Mas o é assim, aprendizado é constante, né? Se a gente der atenção a todas as possibilidades de aprendizado que nós temos diariamente, ele é constante. Agora, o maior aprendizado realmente que acontece é quando nós olhamos para dentro de nós. Né? Exatamente, é a recuperação da autoimagem, automerecimento. Não tem como você fazer nada disso se você não recuperar isso. Exato. Se você olha para você e você vê quem você é e o potencial que você tem, mesmo que você não saiba como aplicar esse potencial, como que eu posso utilizar esse potencial, essa habilidade, essa competência a meu favor. Eu posso não saber, mas se eu sei que eu tenho, fica muito mais fácil de desenvolvê-lo. Porque é tentativa e erro, como Piaget falava já há anos-luz, né? Uma criança aprende por tentativa e erro. Ela pega um cubo, por exemplo, de uma determinada dimensão, e ela tenta colocar aquele cubo dentro de outro cubo, e nas tentativas e erros, quando ela percebe que aquele cubo é maior do que o outro, houve aprendizado, porque ela entendeu que o cubo menor vai dentro do maior. Então, então eu vou fazer uma... erro, né? Eu vou só fazer uma observação sobre essa técnica do Piaget. Eu vou falar uma coisa muito boa que eu aprendi agora, enfim, durante todo esse processo. Você tem duas formas de subir um prédio. Você pode subir de escada ou de elevador. Você pode tentativa e erro sua, ou você pode aprender com tentativa e erro de outra pessoa. Exato. Como que você faz para aprender isso sem sofrer tanto? Porque assim, vamos combinar aqui que nesse negócio de tentativa e erro a gente leva muito tempo. A gente sofre pra caramba para aprender quando é sozinho. Aí é que tá quando eu falei, olha as pessoas que estão à sua volta. Porque quando você muda esse ambiente que você vive, você sobe muito mais rápido. Sim. Porque a experiência que você vai começar a ouvir não é a sua, é a de outra pessoa. Então, assim,
Vou dar um exemplo agora daqui de Vegas. Eu não conheci Vegas, vocês quase não vão ver foto minha em Vegas. Eu tenho 2 semanas aqui em Las Vegas. Nós ontem, né, eu tô com a minha amiga aqui do lado, nós ontem fomos conhecer a placa de Las Vegas. Por quê? Porque a gente ficou 2 semanas trocando experiência. O tempo inteiro, a experiência que eu tinha é o transbordo. Lembra que eu falei aqui do transbordo? Que você não tem como ter as coisas para você? É o transbordo. É o tempo todo a gente fazendo essa troca. Pegando a experiência delas para mim, minha para elas. Então foram 2 semanas de network, que é, enfim, esse trabalho de mentes. E você tem essa possibilidade. Por isso que é tão importante você trocar e perceber o que precisa ser trocado nesse ambiente que você vive. Então, assim, quando você troca ou os amigos, ou não estou dizendo, gente, amigo da vida inteira, não é isso. Mas as pessoas que têm maior poder de influência dentro de você. Eu vou dar um exemplo aqui bem rapidinho do que é esse poder de você subir o prédio de elevador ao invés de ser de escada. Quando eu vim morar nos Estados Unidos, o emprego normal pra gente aqui, que o pessoal tem a impressão que a gente chega aqui, lá no aeroporto, tem alguém com a máquina de dinheiro fazendo assim, ó, toma dólar, toma. Ninguém entende o tanto que a gente realmente tem que ralar. Muito, eu ralei tanto que meus dedos, eles atrofiaram, eu tinha as 2 mãos assim, para dentro, meus dedos não abriam, de tanto trabalhar. E aí eu fui para o ramo da limpeza, assim como todo mundo. O ambiente que eu vivia na época era o seguinte, quando você vai trabalhar fazendo limpeza de casa, você arruma aí uma casa por dia, era o que eu escutava, leva sua filha lá na escola, faz uma casa sozinha, que você não precisa de ter ajudante, nem nada, etc e tal, volta, pega sua filha, e aí você dá conta de pagar um apartamentozinho para você e para ela, vocês vão ter uma vidinha confortável. Eu tenho já um negócio que eu acho que é uma coisa de alergia com o diminutivo. Eu acho fofinho, bonitinho, mas quando você fala vidinha, apartamentinho, carrinho, inho, aquilo vai começando a me dar uma certa brotueja. Não é que eu não valorize o momento que eu estou vivendo. Não tem nada a ver com gratidão, mas tem a ver com o seu objetivo de vida. Não era o meu. E aí fala, faz schedulezinho. O schedulezinho. Não, mas aí é que tá, é a abundância. Só de você estar morando aqui, você sabe, né? A qualidade de vida que a gente tem. Então daria para eu ter uma vida confortável dentro do projeto. Mas eu quero te falar o meio. Quando eu comecei a crescer o meu schedule, todo mundo começou, ó, chibatada na Lorena. Pra que isso? Pra que tudo isso? Você não vai precisar desse dinheiro todo, pererê, parará. Aí começam assim, você tá crescendo demais seu schedule, vai ser difícil você achar ajudante. Aí eu ia lá, achava ajudante. Mas vai ser difícil você achar ajudante de confiança. Aí eu ia lá, arrumava ajudante de confiança ao ponto de entregar o schedule inteiro, de olho fechado. Então, assim, os obstáculos que você começa a ter, gente, é tudo por proteção. As pessoas não eram más, não. Elas faziam isso para me proteger, porque não queriam que eu sofresse. Não queria que eu colocasse um schedule na mão de uma pessoa que poderia me roubar. E eu ficava lá. Era obstáculo em cima de obstáculo. Eu tive realmente, assim, aí eu morei no apartamento que eu queria. Foi um problema. Como você... Porque, assim, o pessoal, às vezes as pessoas não sabem. O pessoal, quando muda para cá, muitas vezes eles trabalham muito e eles alugam somente um quarto. Eu vim com uma filha pequena. Então eu falei, não, eu vim para cá para ter uma vida melhor do que a do Brasil. Não faz sentido eu oferecer para minha filha uma vida inferior, ainda que seja assim, por um período determinado. E aí eu fui para um apartamento, eu queria uma sala com cara de sala, um quarto com cara de quarto. Então não dava para ter um schedule pequenininho. Não dava para eu entrar dentro do que eles queriam. Então quando eu comecei, houve resistência. Muita resistência. O que eu tive que fazer? Infelizmente, me isolar das pessoas que me diziam que eu tinha que ter o carrinho, o apartamentinho, vidinha, comidinha, não sei o que, o inho, e que tava tudo bom. Fiquei sozinha e comecei a procurar mentores. Ou seja, o que são os mentores? Você acha que é fácil, do dia para a noite, você se conectar com uma pessoa, por exemplo, já é bem-sucedida? Não, porque a pessoa bem-sucedida, ela não tem nem paciência de conversar com você, porque, gente, é uma questão de expansão mental. Sua cabeça ainda está desse tamanhozinho. Você ainda não pensa. Eles estão pensando desse tamanho. Então, realmente, para você chegar nessas pessoas, você vai ter que crescer, você vai ter que expandir também. Então, é por isso que esse online, ele vem ajudar tanto. Porque você pode se conectar com todas essas mentes poderosíssimas através de livros, através de Instagram, através de lives, através de cursos online e vídeos. Então, você vai expandindo a sua mente, você vai tendo uma experiência diferente. O que aconteceu? Só para as pessoas entenderem, eu vou falar de dinheiro, porque parece que é só assim que a gente é claro. Eu comecei a minha vida, o meu primeiro mês aqui em Estados Unidos, eu ganhava uma média de $800. Eu tinha 2 casas. Dezembro do mesmo ano, isso foi em final de maio. Dezembro do mesmo ano, eu ganhava $12 mil.
Então, assim, eu fugi completamente do que as pessoas imaginavam. Porque eu tava saindo daquilo ali, entendeu? Mas só um minutinho, só para fechar, desculpa te interromper. Vocês entenderam tanto que é importante quem tá do seu lado? Porque se eu tivesse escutado todas as pessoas que queriam o meu bem, que me amam até hoje, são pessoas ligadas a mim até hoje, e que eu tenho a maior gratidão do mundo. Mas se eu tivesse escutado o que elas estavam falando, porque é uma interferência muito forte, porque quem fala para você não ir é quem você ama muito. Exatamente. Entendeu? É aquela pessoa que você ama, é aquela pessoa que tá almoçando na sua casa todo domingo, é aquela pessoa, entendeu? Que socorre você quando seu pneu fura. É difícil você ir contra essa pessoa, é uma luta dentro de você muito grande, mas se eu não corto o cordão umbilical, se eu não me separo por um tempo, eu não tinha conseguido, porque aí eu não tinha mais ninguém para falar nada, não tinha mais gente para falar, não vai dar certo. Ai, cuidado, não vai dar certo. Gente, vocês podem ver, não faz isso com a vida de ninguém. O tal do cuidado. Mônica, amiga, ó, cuidado, assim, não, vai lá, mas cuidado. Você já põe a pessoa vibrando no negativo, assim, na hora. O que acontece é que a gente precisa eliminar as pessoas tóxicas da nossa vida, né? A gente precisa eliminar. E isso é difícil, porque às vezes quando você pensa assim, mas as pessoas tóxicas, se essa pessoa tóxica é meu marido, se essa pessoa tóxica é minha esposa, se sua mãe, seu tóxica, pai, sua esposa, seu filho. Mãe, meu pai, meu irmão, né? Uhum. Então, aí sim, você vai ter que ter a sua própria vibração, seu próprio conhecimento num nível superior ao deles, para que você possa ser uma influência e não se sentir influenciado. Agora, Marina, quando você pode eliminar as pessoas tóxicas à sua volta, que são pessoas que não têm uma ligação afetiva, familiar, amorosa com você, aí fica muito mais fácil. Por quê? Porque essa influência, Lorena, você foi muito feliz na sua fala, essa influência tem um poder gigantesco sobre a mente. Ela muda a sua vida. Ela muda a sua vida. Ela pode ser responsável pelo curso da sua vida. Porque aquilo que eu falei, é muito difícil você falar não para uma pessoa que você ama. Muito difícil, porque você não quer só o amor dela. Às vezes o amor que ela tem por você não vai ser abalado nunca, mas você pode correr o risco de perder a admiração. Então você, com medo de perder a admiração daquela pessoa que para você é importante, você acaba refém mentalmente daquela pessoa. E é muito complicado cortar. Mas aí, de novo, qual que é o pulo do gato aqui? Não é você eliminar ninguém da noite pro dia. É primeiro, de novo, a gente volta pro começo da live. Você tem que descobrir quem você é. O que você sente, quem você é. É isso que te vai dar força para você começar a saber lidar com essas pessoas. Às vezes não é... A gente fala eliminar, as pessoas acham, nossa, cortei da vida. Não, não é isso. Mas, claro, amigos tóxicos, que são aqueles que estão sempre falando a bomba negativa, se for uma pessoa muito difícil, às vezes é um amigo seu da infância. É uma pessoa muito difícil de tirar, você não vai tirar, tipo assim, mas você vai começar a conviver menos. Exato. Ou você não vai falar mais dos seus projetos, porque os seus projetos são sagrados. Então já não fala mais tanto dos seus projetos para essas pessoas, porque você sabe que, eu vou dar uma coisa aqui para vocês, quer ver? Eu vou falar uma coisa da minha intimidade. Toda vez que eu viajo, a minha mãe só descobre depois que eu já embarquei. Por quê? Porque ela é uma pessoa, ela é minha mãe. Ela é minha mãe. Eu vou ter 79 anos, ela vai continuar sendo a minha mãe. Então ela preocupa, ela tem medo de eu perder o horário do voo, ela tem medo da minha filha sentar no chão duro do aeroporto. Então ela começa a fazer aquelas coisas de mãe, minha filha, cuidado, ai minha filha, não sei o que, não leva muita mala, lembra do coronavírus, não esquece a máscara. Então é uma energia que eu prefiro, então assim, toda vez que eu passo já a segurança do aeroporto, que eu tô lá na salinha de embarque, aí eu ligo pra minha mãe, ela já vê eu e a minha filha já sentada com almofadinha, com não sei o que, ela, ai meu Deus, vocês estão viajando pra onde? Já foi, entendeu? Já foi, já estamos embarcando, já chegamos. Então assim, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, ninguém me ama tanto assim quanto a minha mãe. Então assim, ela não faz isso de maldade, ela faz por preocupação, só que se você entrar na ansiedade que não é sua, que é da outra pessoa, você começa a vibrar, porque assim, quem me conhece sabe que eu falo muito de energia. Mas você começa a vibrar lá embaixo. Você tem assim, vamos pôr aqui uma linha neutra. Aqui para cima você tem os sentimentos que são a zona de vida. E aqui para baixo você tem os sentimentos que são zona de morte. Vibrou para baixo, você está vibrando a sua morte. Morte emocional, morte mental, morte dos seus sonhos. Vibrou aqui para cima, você começa a se alinhar com a abundância de Deus na Terra.
Então, geralmente, os sentimentos que estão em cima é alegria, amor, gratidão. Eu falo muito para os mentorados. Autoconfiança, né? Confiança, tudo. Então, por exemplo, se para você é difícil amar, com certeza não é difícil ser grato. Porque tem muita gente que já sofreu na vida e sentir o amor ou aceitar que está amando é difícil. Mas não é difícil ser grato. Então, um sentimento, aí a gente entra naquela roda da vida, um sentimento puxa o outro. Sim. A partir do momento que você começa a ser grato, o seu olho muda. Ele para de focar no negativo e começa a focar no positivo. E aí eu sou grata, meu Deus, nossa, que delícia estar nesse sol do deserto. Eu podia estar, por exemplo, na neve agora, não dava para fazer a live aqui fora, já ia ter que ser lá dentro. Então, assim, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui em Las Vegas. Ai, você não conheceu Las Vegas. Poxa, eu fiz um dos networks mais fodas da minha vida por 2 semanas. Você entendeu a diferença? Seu olho, ele vai no positivo, ele não vai no negativo. Ah, mas não conheceu Vegas. Cara, com o network que eu fiz, com o conhecimento que eu peguei, eu ganho dinheiro, eu volto para Vegas. Fico lá no hotel que eu gostei, naquele tal, lá na rua principal, ainda chamo todo mundo do network. Galera, é por minha conta. Agora é minha conta, solta o champanhe. Não tomo champanhe, não gosto de champanhe, mas hoje nós vamos abrir um. É desse jeito que você tem que encarar a vida. Sim. E aí, consequentemente, com o tempo você vai começando a amar. Talvez não aquela coisa que é um pouco mais difícil, que você precisa de um acompanhamento. Mas, no geral, você está vibrando sempre naquela zona de vida, zona Pra positiva. cima. Exatamente. Pra cima, sempre. Você falou uma coisa muito interessante, porque eu, quando vim para os Estados Unidos, eu não falei para quase ninguém. Quando Aí, viu? meus familiares... Cuidar da imigração, não sei o quê. Quando Não. souberam, eu Você já vai estava sofrer. aqui. E assim, nada de errado com isso. Foi uma opção minha, né? Existem vários detalhes que você precisa organizar e tudo, mas é uma opção sua, realmente. E a Marinalva está dizendo assim, ó, sofro muito com os meus erros. E minha maior dificuldade é aceitar que errei e continuar tentando acertar. Sinto que não valorizo minhas qualidades e foco muito nos meus erros. Marinalva, você precisa mudar o foco. Isso é clichê, Total. mas é verdade. Precisa mudar o foco, né, Lorena? Porque enquanto olha só, primeiro que quem olha para negativo, você adianta. nunca vai conseguir ver o positivo. Agora, se você fizer uma lista de todos os seus acertos, seja lá com quem foi que você errou ou consigo mesma, se você fizer uma lista de todos os seus acertos, você vai se surpreender. Porque você vai ver o quanto você... Marinalva, eu vou te falar uma coisa aqui pra você. E não só isso, olha só, 2 coisas pra você, Marinalva. A primeira, quem olha pra trás vira estátua de sal. É bíblico, tá? Quem olha para trás vira estátua de sal. É lógico que quando a gente tem um trauma, aquilo influencia hoje. Mas como que você faz para lidar isso? É o dia de hoje. O que você pode fazer hoje? Quem vive do futuro fica ansioso. Quem vive do passado fica depressivo. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que na vida a gente vive de decisão. Você acha que eu ganhei, por exemplo, o que eu te falei, que eu ganhava, comecei 800, depois fui para 12 mil, em 5 meses e meio, mais ou menos. Não foi brincadeira, foi muito difícil. Eu atrofiei todos os dedos. Você sabe o que é atrofiar todos os dedos? A minha filha não ficava comigo nem sábado e domingo, porque eu tinha que trabalhar de domingo a domingo. Só que isso fez o que a gente é hoje. Se hoje eu tô aqui em Vegas, podendo fazer esse network, foi por causa daquele esforço do passado. Mas eu sofri, eu poderia contar a mesma história, sabe, de uma maneira negativa. Minha filha, eu deixei a minha filha por quase 6 meses, ela não tinha ninguém, ela ficava com as pessoas na escola, não era com a mãe, ai, porque tadinha, ela não comia direito. Eu poderia olhar para minha história de vida com esse olhar, mas você também pode, olha, eu vou fazer o seguinte, eu tô na casa de uma pessoa que ela era um ídolo meu, um ídolo, e assim, o meu perfil, eu falo muito de lei da atração. E essa pessoa entrou na minha vida de paraquedas. Não fui eu que fui atrás, foi ela que acabou vindo. E a história de uma mulher que sofreu muito, ela se prostituiu por muito tempo, e ela virou o jogo, e hoje ela é uma mulher que empodera as pessoas, ela tem milhões de pessoas que compram o curso dela, e ela trabalha com todo... Então, assim, ela não esconde. Por que eu tô falando isso? Porque ela não esconde de ninguém. Ela pegou todo o histórico de vida dela, transformou numa história de empoderamento, ela venceu, transformou, hoje ela transforma
muitas outras mulheres. Então, assim, eu já a conheci como a mulher poderosa que ela é hoje. Mas antes dela ser reconhecida como uma mulher poderosa, primeiro ela se convenceu de que ela era. É o que aconteceu comigo. Primeiro me convenci de que eu era capaz. Eu escutava, inclusive, no começo, quando eu comecei a construir meu schedule e todo o meu trabalho aqui nos Estados Unidos, mas você não tem inglês suficiente. Você ainda não sabe como é que se limpa a casa americana. Ah, mas você sempre foi uma menina de classe média alta, você nunca limpou sua casa, você não vai dar conta. Então, a quantidade de não vai dar conta que a gente escuta, eu tive que tomar uma decisão. Não, eu vou com o inglês que eu tiver, eu vou com a faxina que eu sei fazer. E depois eu me surpreendi, porque desde o começo eu comecei a pegar casa, pegava cliente. Eu comecei com 2, 6 meses depois eu tinha 79 clientes. Como que uma pessoa consegue fazer isso? E realmente as pessoas que me diziam isso estavam certas. Eu acho que eu lavava só minha calcinha, eu não precisava lavar nem a louça no Brasil. Entendeu? Então, assim, você tem 2 opções. Você pode olhar para sua vida no passado com esse olhar de, ai meu Deus, mas eu me prostituí. Ai meu Deus, sofredora, né? Tem 2 ai meu Deus, eu apanhei, eu fui molestada, eu fui estuprada. É normal que você olhe para o seu passado e sinta dor. Mas, e se você pegar toda essa história de vida, dar uma volta, pegar isso e virar uma ogiva nuclear e começar a ajudar as pessoas iguais a você? Gente, peraí, eu também fui estuprada, eu também fui molestada. E eu consegui me superar fazendo isso, isso e isso. Você entendeu que não é o que você passou, trata-se da decisão do que você vai fazer de hoje em diante. É o que você vai pegar da sua história e transformar ela daqui para frente. É o famoso dito popular. Faça dos limões uma limonada. Você vai se surpreender com o poder dentro de você que você tem, tá bom? É o que eu digo para você hoje. Tome a decisão de ser uma mulher poderosa. Tudo na sua vida começa daí. Exatamente. E o que é interessante é que quando você não se coloca nesse lugar de vítima sofredora, e sim de herói aprendiz, olhando para essa história. Ok, vou pegar esse exemplo, né, da Marinalva, mas poderia ser qualquer um de vocês, qualquer um de nós. Quando nós olhamos para a nossa história de vida, nossa história no passado, e a gente não se alegra com isso, nós temos que olhar e ver o que é que eu posso tirar de proveito dessas experiências. O que eu aprendi? Que músculo emocional eu desenvolvi? Qual o meu nível de resistência, de resiliência, de motivação? Para que eu possa pegar toda essa história e fazer uma história diferente daqui para frente. Ou seja, eu posso me tornar um herói aprendiz, olhando para a minha própria história. A minha própria história que não me traz alegria, que não me motiva, né? Ao invés de eu usar os braços, olhar para ela, sentar em cima das minhas lamúrias, das minhas memórias e simplesmente chorar. Não, e o que eu acho que ainda é pior, né, Mônica? Quando você vive isso, tudo que eu fiz de errado, tudo que eu não sei... Sabe quem ganha? O mal. É sempre o mal tá ganhando. Todas as vezes que você fica ali lamentando aquilo que você fez de errado. Deixa eu te falar, ninguém nasce sabendo. Todo mundo aqui errou. Eu sou mãe solteira, eu tô na casa incrível em Las Vegas, eu estou numa mansão de uma mulher que no Brasil foi uma ex-prostituta. Entendeu? Você entendeu que isso não determina quem você é. Muito pelo contrário. É a sua capacidade que vai determinar que isso você não só vai usar a seu favor, como você ainda vai usar a favor das pessoas. É uma decisão. É uma decisão que você toma todo dia. Peraí, olha só. Ontem veio uma menina aqui limpar a casa e ela começou a chorar, contando a história. Não adianta, né, Mônica? Onde a gente vai, a gente atrai. Quando dá 5 minutos, a pessoa se abre, ela chora, ela se emociona, ela põe pra fora tudo que ela tem. E aí ela foi falar, porque no começo eu nasci, eu não tinha leite, minha mãe não tinha leite, eu tive que ser criada com chazinho, porque a gente era muito pobre, parará, parará. Quando ela terminou, eu falei, amiga, meu pai comeu calango. O meu pai não tinha um par de chinelo até os 11 anos de idade. Chinelo. Trabalhava na roça, foi abandonado 2 vezes. Todas as pessoas têm alguma coisa muito peculiar. Sabe por que eu também sei disso? Porque se você não tivesse problema, você não estava aqui na Terra. Você já tinha entrado em ascensão, já tinha subido aos céus. Todo mundo que está aqui é para se melhorar, é para aprender. Tem alguma coisa ligando você aqui na Terra. Então a gente volta ao seu propósito de vida. Olha para trás.
todas as suas limitações estão ligadas com o seu propósito de vida. Eu indico, a Mônica também provavelmente, eu indico um livro para todo mundo ler, que se chama, eu esqueci, a Entrevista com o Diabo, eu não me lembro mais, você lembra o nome, Mônica? Não. É um livro que, enfim, é a Entrevista com o Diabo. O que acontece? O que o diabo faz? Ele sabe que a Mônica veio aqui na Terra para falar para as pessoas, dar o exemplo de vida dela. Então ele vai lá quando você é pequenininha e coloca bloqueios, coloca pessoas para falar. Cala a boca, Mônica. Ai, menina, para de falar. Menina que não tem vez. Sua voz é ruim, sua voz é grave, sua voz é aguda. Menina aqui não tem vez, menina aqui não tem vez. Ah, não, menina aqui não fala não. Então você começa a ficar com medo, intimidado. Então, se você for olhar, todos os seus bloqueios, eles estão diretamente ligados com o seu propósito de vida, com o que você veio fazer aqui na Terra. Porque pensa bem, é muito mais fácil para ele, porque o diabo não é inteligente, mas a gente tem que dar uns créditos para ele, porque ele sabe que ele não é, mas você não sabe. Então, é muito mais fácil para ele atrapalhar a Mônica colocando uma crença limitante na fala dela, do que ele convencer depois a Mônica de que ela não é ninguém. Porque se a Mônica descobre o potencial dela, ninguém para a Mônica. Exatamente. Ninguém mais para a Mônica. E o que vai acontecer? A Mônica vai ser uma influência potencializadora de vida. Para as outras pessoas. Exatamente. Entendeu? E é isso que ele não quer. Então, Marinalva, ela, ai que bonitinha, ela colocou assim, como estou me sentindo bem, ouvindo essas coisas e sentindo uma energia incrível, estou sentindo uma energia incrível. Que bom, minha querida. Obrigada, vocês são ótimas. Ai, que bom. Mas olha, leva isso a sério, minha querida, leva isso a sério. Olha bem no seu passado, agora a gente vai olhar para o seu passado como experiência, não mais com esse olhar de vítima e de dor. O que aconteceu com você? Quem você era quando você brincava? O que aconteceu com você? Que erros são esses que você se culpa tanto? Eles são relacionados a quê? Com certeza, eles estão relacionados com o seu propósito de vida. E isso veio para poder te invalidar, tá bom? Veio para invalidar você nessa geração. Mas saiba que ninguém é melhor que ninguém. Eu, Mônica, você... Quem você quiser e coloca aí no balaio quem você admira. É todo mundo igual. E se todo mundo pode, você também pode. Tá bom? Exatamente. E é uma coisa incrível você fazer realmente essa lista, Marinalva. Porque se você fizer sua lista de acertos, e eu conheço boa parte da sua vida. Eu sei que você foi uma excelente mãe. Eu sei que você foi uma pessoa incrível, incrível para muita gente. Você tem muitos talentos e você entregou esse talento ao longo da sua vida. Então, olha para todas essas coisas. Você tem uma lista infindável de qualidades. E é isso que a gente quer deixar como dica aqui. Porque quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Se você tem um porquê, por que brilhar? Por que influenciar outras vidas? Por que se sentir feliz? Por que ser próspero? Se você tem um porquê, não importa os obstáculos que aparecerem no meio do caminho. Porque eles são necessários para te fortalecer. Como são? Para o pintinho lá do exemplo que eu dei, tirando a casquinha do ovo, ele fortalecer a musculatura dele. E para a borboleta que está no casulo ainda. Então, todos nós precisamos fortalecer esses músculos emocionais. E eles só serão fortalecidos através de treino.